Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem? Essa semana vamos começar assistindo um vídeo. Eu preciso que vocês assistam o vídeo para poder responder as questões abaixo. Para isso, vocês precisam acessar esse site ali do YouTube. É só digitar esse endereço aí, ó. Estou colocando ele em destaque, na apostila também está ali, né? Para vocês verificarem. Podem pegar na apostila. Vocês acessem esse site e respondam as questões a respeito da história que vocês vão assistir. No final da história, vocês vão observar a dobradura, que é a pessoa que está contando a história, ensina, e vocês vão fazer o barquinho da dobradura, colocar aqui na parte de baixo da folha e enfeitar com um rio, com um mar ou aquilo que vocês acharem mais interessante, certo? Na atividade seguinte, vamos trabalhar com tabelas e gráficos. Aí vocês vão observar a tabela aqui de frutas, vão fazer a soma, né, das semanas e vão verificar e depois vão responder as questões. E na parte de baixo é o gráfico, vão ler o que pede e responder. Bem simples e fácil, ok? Terça-feira nós vamos trabalhar com substantivo composto. Substantivo composto são palavras, substantivo são nomes, né? É aquilo que dá nome às coisas, aos seres. Então, substantivo composto pode ser composto por uma palavra, como girassol, ou seja, com duas palavras sem hífen, como girassol, ou com duas palavras através do hífen, como bem-te-vi, guarda-roupa. Então, o que você vai fazer aqui, você vai indicar na atividade abaixo quais as palavras são substantivo composto. Você pode pintar essas palavras ou circular as palavras que são substantivo composto. Tem palavra, por exemplo, roxinol, não é substantivo composto, então você não pode nem pintar, nem circular. Isso aqui é a continuação da atividade anterior, né, do substantivo composto. Você vai continuar sublinhando ou circulando, conforme você achar melhor. A atividade seguinte, nós vamos trabalhar com o gráfico. Você vai observar a venda de lanche, que tá aqui anotado, né? Quantidade de lanche, os meses que foram vendidos. E aí vai fazer as perguntas, qual é o mês que foi mais vendido, menos vendido, e assim sucessivamente. E você vai responder. E aqui nesse gráfico, vai falar sobre a idade das crianças. Você vai observar, aqui tá as idades, aqui tá os nomes, e aqui você vai responder quais são essas idades, certo? Quarta-feira, dia 10, começa com um texto. Você precisa ler esse texto, porque a atividade seguinte vai falar sobre pontuação do texto. Nesse texto aqui, que é mesma continuação do texto anterior, você vai observar quais são as pontuações que foram marcadas e você vai dizer quais os nomes desta pontuação. Nós já trabalhamos essas pontuações, por exemplo, como é o nome desses aqui? 2 pontos, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgula, travessão, ponto final. É só colocar o nome da pontuação. Aqui, novamente, estamos trabalhando com gráficos. O gráfico abaixo apresenta a quantidade de animais que Antônio tem em sua fazenda. E aí, você vai assinalar a resposta.
E assim você vai fazer isso em todas as atividades, observando os gráficos e respondendo as questões. A atividade seguinte é novamente um texto. E está pedindo o seguinte: no texto abaixo, responda, leia com atenção e faça a atividade. Pinte de azul 10 substantivos simples encontrados no texto, depois escreva eles nessas linhas. E em seguida, 10 substantivo composto encontrado no texto e depois escreva nessa linha. Certo? Novamente, um trabalho com gráfico. Vocês vão ver que tem vários animais aqui, o tempo médio de vida deles. Vocês vão responder essas questões através da observação do gráfico, certo? Estamos no dia 15, segunda-feira. Como vocês sabem, essa apostila é para 15 dias, ou seja, 2 semanas, então acaba sendo maior do que as outras, né? Então, aqui, trabalhando novamente com tabelas e gráficos, vocês vão observar o gráfico e vão ver a pontuação do jogador, responder a pergunta. Aqui, vocês vão observar qual é a região que tem mais, produziu mais suco, produziu menos, e responder. E aqui, observar através das cores qual é a mais povoada e a menos povoada, e responder. Aqui nós temos um pequeno texto, trabalhando com substantivo simples e composto, sobre animais. Você vai ler o texto. E nesse texto, você vai circular os substantivos compostos e os simples, né, que são os nomes dos animais, que tem ali dos substantivos simples, o nome dos animais, e o composto, todos que você encontrar. E na atividade seguinte, você vai pegar essa tabela aqui e separar os nomes que tem aqui em substantivo simples e substantivo composto. Segunda-feira. Oh, desculpa, terça-feira já. Dia 16. Novamente tabela. Você vai assinalar qual é a resposta, né? O gráfico abaixo apresenta a quantidade de frutas vendidas um dia no mercado. De acordo com esse gráfico, qual foi a fruta mais vendida no mercado nesse dia? Aí você vai olhar, né? Qual foi mais vendida? Abacaxi, melancia, goiaba, melão, mamão. Você vai assinalar aquela que foi mais vendida. Aí vai responder a número 2 e assim sucessivamente. Aqui embaixo, você vai circular apenas os substantivos simples, não pode ser substantivo composto. E vai responder quanto substantivo composto há. E vai me dizer 4 substantivos compostos que você conhece. Quarta-feira, dia 17. No dia 11, você tinha um texto para ler, lembra? Pois é, você tem que voltar até esse texto, revê-lo, para poder completar esse texto do dia 17 e completar a cruzadinha. Porque depende desse texto para você fazer essa atividade aqui do dia 17, ok? Aqui nós vamos novamente trabalhar gráfico. Você vai assinalar, observar o gráfico e assinalar qual é a resposta correta, baseando-se no gráfico. Mesma coisa aqui, ó, você vai baseando-se no gráfico, assinalar a resposta correta. E a última, mesma coisa, baseando-se no gráfico, vai assinalar a resposta correta. Quinta-feira, dia 18. Vamos começar a quinta-feira trabalhando com gráfico. Você vai observar o gráfico, vai assinalar a resposta. A mesma coisa aqui. Nas demais situações, você vai observar
e assinalar a resposta correta do gráfico, ok? A atividade seguinte é uma produção de texto. Você vai imaginar, vai fazer um texto produzindo, né, com o título está lá, Feliz Aniversário. Como seria sua festa de aniversário? Quais as comidas e brincadeiras que teriam? Quem você convidaria? Que presente você ganhou? Ou seja, você vai inventar uma festa, né? O dia do aniversário, quem as pessoas que você viu na festa, quem trouxe presente, quem não trouxe, quais as brincadeiras, o que aconteceu nessa festa de aniversário. Faça um texto bem legal. Se necessário, pode usar a parte de trás da folha para fazer o texto, tá bom? Sexta-feira, dia 19, iniciando com o gráfico. Você lê o que diz o gráfico, responde as questões. Todos os gráficos a mesma coisa. Primeiro, segundo e o terceiro, você lê a pergunta, responde baseando-se no gráfico. E a terceira atividade, você vai procurar no caça-palavras 10 substantivos compostos, pintando um de cada cor. Ok? Bom fim de semana. Qualquer dúvida, basta me procurar. Manda um zap, manda as dúvidas, não fique com dúvida.